Se você chegou até aqui, imagino que esteja iniciando a sua jornada em busca do cargo dos seus sonhos, mas não sabe muito bem por onde começar. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Foi pensando em você que eu criei o Descomplique. Não é segredo para ninguém que muitas pessoas passam vários anos estudando para concurso público sem ter resultados. Isso acontece porque elas têm uma visão totalmente equivocada sobre o que é necessário fazer para passar. Então, perdem tempo e energia fazendo coisas que não funcionam. Mas saiba que não precisa ser assim. Só que para isso, você precisa aprender o quanto antes quais são as regras do jogo do mundo dos concursos públicos. Quando eu aprendi, minha trajetória mudou completamente e os resultados começaram, enfim, a aparecer. Infelizmente, eu aprendi errando, porque ninguém me contou o que era realmente necessário fazer para passar. Você pode pular essa etapa e aprender agora, nesta aula inaugural do Descomplique, que é um guia prático para você entender as verdadeiras regras do jogo dos concursos públicos. Primeira regra. Não existe fórmula mágica, mas existem sim erros que atrasam ou até mesmo impedem a sua aprovação. O estudo para concurso não é uma receita de bolo. Não estou aqui para dizer que existe um método infalível e pré-estabelecido que funciona para toda e qualquer pessoa, independentemente da situação. Se você está esperando uma fórmula mágica que vai fazer você ser aprovado em um mês, sinto muito, mas seu lugar não é aqui. Você não encontrará isso aqui e em lugar algum, porque isso definitivamente não existe. Quem diz o contrário está mentindo para você. Mas não fique triste. Eu não falo isso para te desestimular. Pelo contrário, eu quero que você compreenda de uma vez por todas que a aprovação depende em grande parte da sua dedicação e da sua constância, mas o cometimento reiterado de erros vão fazer com que essa dedicação e essa constância não gerem os resultados esperados. Sim, existe muita gente que passa vários anos estudando sem ter resultados porque comete erros que atrasam ou até mesmo inviabilizam por completo a aprovação. Vou dar um exemplo. Fazer um planejamento de estudos extremamente rígido, sem espaço para imprevistos da vida cotidiana, é um erro que pode te custar muito caro. Outro erro muito comum e que prejudica a formação da sua base: deixar para resolver questões apenas quando atinge um nível de estudo elevado. Esses são apenas alguns exemplos simples, mas há muitos outros que você precisa saber o quanto antes. Regra número 2. Se você não tem tido evolução, algo precisa ser feito o quanto antes. Todos os dias vemos pessoas desistindo, ainda que momentaneamente, do estudo para concurso. E não há nenhum problema em querer seguir outro rumo, desde que você tenha percebido ao longo do caminho que isso não faz mais sentido para você. O problema é que a maioria desiste não porque o sonho mudou, mas porque não vê evolução. E isso, obviamente, vai desestimulando com o passar do tempo. Não é normal não ter evolução. Cada um tem o seu tempo, é verdade. E precisamos compreender que as circunstâncias da vida de cada um influenciam sim na velocidade da evolução. Não dá para ficar se comparando com alguém que tem uma realidade de vida completamente diferente da nossa. Não é essa a questão. Você não precisa evoluir mais do que os outros. Você precisa que os seus resultados de hoje sejam melhores do que os seus resultados de ontem. Se isso não vem acontecendo, é necessário reavaliar o que tem sido feito. Se a estagnação na pontuação bateu por aí, saiba que existem estratégias que vão te recolocar em curva de evolução. Inclusive, em um dos módulos do Descomplique, nós focamos em monitorar, ajustar, revisar e atualizar, para que aqueles que estão estagnados possam voltar a evoluir e sair definitivamente desse efeito platô. Regra número 3. Não se preocupe com a concorrência. Eu sei que a grande quantidade de inscritos nos concursos pode assustar, mas acredite quando eu digo, a concorrência real é muito menor do que parece. Ora, muitos dos inscritos nem vão fazer a prova. Muitos dos que farão a prova não estudaram de verdade. E mesmo dentre aqueles que estudaram, muitos ainda não têm qualquer chance de passar. É por isso que você não precisa se preocupar tanto assim com a concorrência. Ela é fictícia. O estudo para concurso, muito mais do que uma competição, é um exercício de autossuperação. Entender isso, além de tirar bastante peso das suas costas, vai fazer com que você ponha as suas energias no que realmente importa, na melhoria da sua evolução. Regra número 4, descanse enquanto eles pensam que estudam. Sim, é isso mesmo, você não ouviu errado. Infelizmente, nesse meio, existe muita gente que adora pregar o terror, espalhar medo. Fuja dos terroristas. Comigo, no Descomplique, você vai aprender que existe momento para tudo, inclusive para o seu sagrado descanso.
Eu não estou falando que o estudo para concurso não envolve renunciar a certos prazeres imediatos ou abdicar de coisas que você também gostaria de fazer naquele momento. Mas não só é possível, como também é necessário ter um planejamento que te permita descansar sem peso na consciência. Só assim você será capaz de cumpri-lo a médio e longo prazo. No Descomplique você aprende todo o passo a passo para montar esse planejamento 100% adequado à sua realidade. Regra 5. O estudo para concurso não é uma competição de quem sofre mais. É natural que durante a caminhada haja algum tipo de sofrimento, mas ele nunca deve ser o foco. Vou explicar com outras palavras. A dedicação e o esforço são importantes, é claro, porém mais esforço não gera necessariamente mais resultado. A ideia de uma correlação direta entre esforço e resultado é atraente, eu sei, mas nem sempre é verdadeira. Não é só sobre se esforçar. Tem muita gente que se esforça de maneira errada e, por isso, não tem resultados. É preciso direcionar o esforço para o caminho correto. Sim, alguns esforços produzem mais resultados do que outros. Regra número 6, não foque os seus estudos em concurso escada. Para quem nunca escutou essa expressão, concurso escada é aquele que você faz como um degrau para depois seguir em busca de outro concurso, que é, na verdade, o seu objetivo final. Normalmente, as pessoas definem os concursos de técnico e analista como sendo concursos escada. Se você quer como objetivo final a posse em um concurso considerado escada, como de técnico ou analista, essa regra não se aplica a você. É importante esclarecer que não há qualquer problema em querer esses concursos. Eles têm vantagens e desvantagens como qualquer outro, e você pode sim ter plena realização profissional neles. Aqui, eu falo para quem sonha com o cargo fim da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Não foque os seus estudos em concurso escada. Em primeiro lugar, não é mais fácil passar em concurso escada. O conteúdo do edital é menor e as questões são, como regra, mais simples, mas a concorrência e as notas de corte costumam ser bem elevadas. E antes que você entenda errado, não estudar para concurso escada não significa não fazer concurso escada. Você pode e deve fazer concurso escada enquanto se prepara para o cargo que almeja, mas o foco sempre deve ser a carreira fim. Isso porque quem estuda para o cargo meio acaba ficando muitas vezes no meio do caminho. O tempo, o cansaço e a pausa normalmente dada após a posse no concurso escada levam muitas vezes à desistência do objetivo final. Depois de um longo período estudando, começar do zero os estudos para um novo cargo não é nada fácil. Contudo, se você já vinha estudando para a carreira fim, depois da posse no concurso escada, simplesmente vai dar continuidade ao que já vinha fazendo. E isso faz toda a diferença. E dá para fazer concurso escada focando na carreira fim? Dá demais. O edital da carreira fim abrange quase integralmente o edital da carreira meio. A recíproca, porém, não é verdadeira. E as disciplinas específicas, Priscila, como português e raciocínio lógico? Elas podem ser perfeitamente incluídas na rotina de estudos quando tiver um edital aberto. Regra 7. Não estude para ser juiz, promotor ou defensor. Na verdade, você deve estudar para passar no concurso dessas carreiras. E o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Se o concurso não te exige aprofundamento em determinado assunto, nada de gastar tempo e energia aprofundando. Depois que você tomar posse, você pode fazer leituras mais aprofundadas para ser um bom profissional. Por enquanto, o foco deve ser a prova, apenas a prova. Regra 8. Não existe idade certa nem condições ideais para estudar. Pare de achar que já passou da idade, que já passou o momento de vida. Todos os dias temos inúmeras histórias de pessoas com as mais diferentes realidades tomando posse no cargo dos sonhos. Parece clichê, mas nunca é tarde demais para começar ou para recomeçar. Não espere as condições ideais. Elas não existem. Simplesmente comece e vá fazendo o melhor possível no caminho. Lembre-se, entre o tudo e o nada, há aquilo que é possível ser feito no momento. Regra número 9. Regularidade é mais importante do que intensidade. O estudo para concurso público se assemelha muito mais a uma maratona do que a uma corrida de 100 metros rasos. Então, ter constância nos estudos ao longo do tempo é muito mais efetivo do que começar com uma arrancada espetacular e cansar logo em seguida. Regra 10. O tempo para aprovação pode variar bastante, mas não são necessários, obrigatoriamente, muitos anos. Podemos e devemos focar em encurtar o caminho, mas sem fixar um prazo fatal,
pois isso só gera ansiedade. Bom, hoje vamos ficando por aqui. Mas se você quer aprender todo o passo a passo até a sua aprovação nos concursos de magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública, eu te convido a ser meu aluno no Descomplique. Eu tenho certeza de que, conhecendo o caminho certo a seguir, você conseguirá atingir o seu objetivo final em menos tempo do que imagina. E o melhor, adotando uma estratégia de estudos objetiva, simples, direta e com baixo investimento financeiro. Nada de fórmulas mágicas. O Descomplique é o compilado de todas as informações e orientações que eu gostaria que alguém tivesse me dado quando eu comecei a estudar para concurso. Só assim eu não teria passado um ano estudando de maneira errada e sem obter bons resultados. E mais uma regra e segredo que eu vou te contar. Você não precisa se dedicar exclusivamente aos estudos para colocar em prática tudo o que eu ensino no curso. Nada disso. Para o Descomplique servir para você, basta uma coisa: que você tenha disposição para se dedicar de verdade no tempo que tem disponível. Então, se você tem que conciliar o trabalho com os estudos, se você já tem filhos, se você já se formou há mais de 10 anos, se você já passou dos 50, o Descomplique é para você também. No curso, você vai aprender o dia a dia das 3 carreiras jurídicas, como escolher o material de estudos, como formar a sua base em cada um dos 4 pilares: doutrina, lei seca, questões de jurisprudência, como montar o planejamento de estudos adequado à sua rotina real, como, quando e com que frequência revisar, o que é importante em cada fase do concurso e muito mais. São 10 módulos com muito conteúdo, resultado de anos de experiência na preparação para os concursos públicos das mais cobiçadas carreiras jurídicas do país. Não é à toa que, ao longo desses anos, já contribuí para a aprovação de centenas de juízes, promotores e defensores públicos por todo o Brasil. E você pode ser mais um deles. O Descomplique já foi a virada de chave de muita gente. E eu tenho certeza de que vai ser a sua também. Clique no botão abaixo e venha aprender comigo o caminho mais certo e mais seguro até a tão sonhada posse. Eu espero você!